Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 18 de agosto, que marca o início da primeira divisão da Alemanha nessa nova temporada 23 e 24. Já tivemos o início da segunda, da terceira divisão, campeonato português, campeonato francês, campeonato da Premier League e agora retornamos com a Bundesliga. Tudo voltando aos conformes, do jeito que a gente gosta. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos 1h30 falando sobre segunda divisão da Alemanha. Espera um pouquinho pra gente falar da primeira, antes vamos começar a falar da segunda e também da terceira. São jogos com expectativas de gols, mas é bom a gente ter um contexto maior das equipes pra gente poder trabalhar, tá bom? O Kaiserslautern ficou na terceira divisão durante vários anos, é um time campeão da primeira divisão da Alemanha, um time grande com uma torcida bem fervorosa, com um estádio muito bonito, mas era um time que estava agarrado lá naquela caverna do dragão da terceira divisão e subiu bem. Na temporada passada chegou quase a querer brigar ali por um acesso, mas ficou no meio para cima de tabela. Nesse início de temporada não começou muito bem, 2 derrotas seguidas, uma dentro de casa para o São Paulo por 2-1 e uma fora de casa por 3-0 para o Schalke. Essa derrota para o Schalke foi um pouco dolorosa, porque a equipe jogava bem, jogava melhor na minha opinião, até que teve um jogador expulso, o goleiro, depois teve 2 expulsos, né? Ficou com 9 jogadores para cima do Schalke, e aí um Schalke, um time com um investimento muito maior, conseguiu fazer um placar, não vou dizer mentiroso, porque mereceu, mas um placar de 3-0 que não ficou assim tão legal para o Kaiserslautern, que tinha começado bem o jogo. Já o Elversberg foi um dos times que mais me chamou a atenção nessa temporada até agora. É o campeão da terceira divisão do ano passado, subiu com muita moral. Começou fazendo um excelente jogo contra o Hannover, com boa marcação-pressão, propondo o jogo com linhas altas, saindo também das zonas de pressão, de marcação do time do Hannover, mas faltou malícia, né? O Hannover já é um time mais, vamos dizer assim, cascudo, que também é de primeira divisão, mas está agarrado nessa segunda divisão, e o Hannover conseguiu um empate. No segundo jogo, o Elversberg jogou dentro de casa contra o Hansa Rostock e também tomou 2 gols, e aqui foi um jogo pirotécnico, né? Porque o Elversberg vencia o jogo até os 98, aí aos 98 ele tomou o empate, e aí aos 100 minutos ele conseguiu tomar a derrota. O mesmo jogador fez os 2 gols do Hansa Rostock, e o Elversberg já conheceu a sua primeira virada, né? Tomando a sua primeira virada logo na segunda rodada. Isso na Bundesliga 2 é muito comum, tá? Esse tipo de coisa, essa pirotecnia. Então, é um excelente time, sabe propor bem o jogo, quando precisa, sabe sair dos momentos de pressão, mas eu acho que ainda falta um pouquinho de malícia para administrar o resultado. Isso quer dizer que se ele estiver na frente do Kaiserslautern, a gente pode ter oportunidade por aqui. Gosto de pensar num jogo para pelo menos 2 gols, não duvido que a gente possa ter até mais, tá? Não duvido também que a gente possa ter a incidência das duas equipes marcando. Lembrando, isso é só expectativa, tá? De preferência, trabalhar ao vivo. Pré-live na Bundesliga 2 não é muito bom. 1h30 ainda na segunda divisão, o Wien Wiesbaden pega o Karlsruhe, que é um time já com bastante experiência na segunda divisão, boa de finalização de fora da área, também uma equipe muito forte de recuperação de resultado. O Wiesbaden traz um estilo um pouco mais defensivo para essa segunda divisão, uma equipe que gosta de jogar muito mais de forma reativa. Foi assim que eles conseguiram o acesso nos playoffs, né, na relegation contra o Arminia Bielefeld. Todos fechadinhos, o Arminia vindo para cima, eles jogando no contra-ataque. Se comportaram assim contra o Magdeburg também, conseguiram um gol mesmo com homem a menos no segundo tempo. E também contra o Hertha Berlim, marcaram no segundo tempo um gol ali depois de uma sobra de escanteio. Não é uma equipe que encanta, não é uma equipe que produz um jogo muito vistoso de se ver, uma equipe que se preocupa muito mais em conter os espaços e em sair em velocidade numa transição ofensiva, então não é uma equipe que vai te proporcionar tanto espetáculo, vamos dizer assim. Tá? Já o Karlsruhe é um time que gosta muito mais de ter a posse de bola, joga um pouco mais ofensivo, é muito boa na bola aérea, como eu falei. Então o cenário desses jogos já se desenha o Karlsruhe com um pouco mais de posse e o Wiesbaden saindo em contra-ataque. Se acontecer exatamente isso, não vai ser surpresa nenhuma, tá? Também acho que é um jogo com uma característica de gols, a gente pode ter uma incidência maior de bola aérea por conta do Karlsruhe, que também finaliza muito bem de fora da área. Se o Karlsruhe estiver na frente do placar, aí a gente vai ter um cenário diferente para o Wiesbaden, que é um cenário onde o Wiesbaden sai do seu modelo de compactação e vai precisar ir para cima. Contra o Magdeburg, ele chegou até atrás do placar e nem deu tempo de demonstrar isso, porque eles conseguiram um gol de cabeça logo no início do segundo tempo e se fecharam. Contra o Karlsruhe, se o Karlsruhe estiver na frente do placar, ali no primeiro tempo ainda, o Wiesbaden começar a sair para o jogo, eles podem provar do próprio veneno, que é a questão do contra-ataque, tá? Então, também gosto de pensar no mercado de gols por aqui, o over goals sempre muito esmagado na Bundesliga no pré-live, então procure algo no live, não duvido também que a gente possa ter incidência das duas equipes marcando. Às 2 da tarde temos um jogo isolado da terceira
terceira divisão, que tem as mesmas características da segunda, não muda muita coisa, tá? O Sandhausen foi rebaixado na temporada passada, conseguiu uma classificação na Copa da Alemanha agora contra a equipe do Hannover, ou seja, eram equipes que se enfrentavam de maneira recorrente, mesmo o Sandhausen tendo caído de divisão, conseguiu avançar. O Dynamo Dresden também tem uma história bem recorrente na segunda divisão, de vez em quando pula ali para a terceira, mas logo volta. É uma equipe com muita tradição, mas sinceramente, como ainda está muito no início, eu ainda não consegui pegar as características das duas equipes. Então, para mim é um jogo, se for para trabalhar, totalmente de leitura de jogo, sem nenhum tipo de viés, tá? Eu quero entender um pouco mais como joga esse Dresden, que para mim vem como uma possibilidade de brigar pelo acesso, já começou vencendo o Arminia Bielefeld, que desceu da segunda divisão. Então, eu preciso de mais algumas rodadas para ter alguma opinião mais concreta sobre o Dresden, tá? E para fechar esses jogos com tendência um pouco mais de gols, Istanbulspor e Kayserispor no Campeonato Turco às 15 horas. Pode ser um jogo interessante também, para uma possibilidade de ambas marcam, uma possibilidade de over 1,5 e até 2,5, tá? Às 15 horas, o Al Nassr faz o seu segundo jogo na Arábia Saudita, começou perdendo sem o Cristiano Ronaldo, mas com a ajuda do Mané, fez o primeiro gol e tomou a virada. O Al Nassr tem um sério problema desde o ano passado de condicionamento defensivo, uma equipe taticamente na parte defensiva muito desorganizada. O pessoal foca muito ali no Cristiano Ronaldo, na parte ofensiva, tem agora a chegada do Mané. Isso vai tornar a equipe ainda mais vulnerável, porque isso força os jogadores de defesa a terem que cobrir ainda mais espaço, porque não são jogadores que vão voltar tanto, né? O Cristiano Ronaldo já tem uma idade mais avançada, o Mané é um cara que vai atacar sempre os espaços ali na parte ofensiva, mas isso vai ceder espaço ali atrás. Se não trouxer jogadores bons ali na parte defensiva, o Al Nassr vai continuar tendo problema. E na temporada passada perdeu o título, na minha opinião, porque tomava gols bobos. Tinha que ficar recuperando o resultado o tempo todo. O tempo todo você viu o Al Nassr tentando buscar recuperação, um time dentro de casa tomando gol, então muito cuidado. Nesse jogo, a cotação do Al Nassr é 1,33. Pelo que ele apresenta de risco na parte defensiva, por mais que a gente tenha o Cristiano Ronaldo, o Mané, uma equipe muito forte ofensivamente, eu não sei se vale o risco no pré-jogo essa cotação de 1,33. Eu acho que é um jogo para você ter atenção no ao vivo, mas tomar muito cuidado com o risco que você corre, porque a recompensa nesse risco é muito baixa, tá? Então muito cuidado. O Al Nassr começou perdendo para a equipe aqui do Al Ittifaq. Você vê que o Al Hilal, o Al Ittihad, o campeão da temporada passada, o Al Ahly, que fez contratações muito boas também, e o próprio Al Ittifaq que virou para cima do Al Nassr começaram muito bem, porém o Al Nassr já começou com derrota. É cedo ainda para dizer que vai se instaurar ali um problema, porque a janela árabe ainda está aberta, pode contratar outros jogadores. O Luiz Castro quer trazer alguns jogadores aqui do Brasil, já houve até a sondagem ali do Gomes do Palmeiras, mas por enquanto com os jogadores de defesa que tem ali, eu acho que é um time assim, um pouco mais arriscado de se trabalhar a favor, tá? Se você é trader, dá para você pensar, se tiver uma boa liquidez, aqui falando só para trade, tá? Se tiver uma boa liquidez, um Al Nassr muito dominante, o que não tem acontecido nos jogos, nem nesse primeiro jogo e também nos jogos de Copa. Se for muito dominante, tiver bem ali defensivamente, cobrindo bem os espaços e não dando espaço pro Al Tahroun, acho que é assim que se pronuncia, tá? Se não for, eu quero aprender. Se ele não estiver dando esses espaços para contra-ataque, você pode aproveitar algumas janelas de superioridade, principalmente se o Cristiano estiver em campo, tá? O Mané já faz um grande estrago ali na frente, mas o Mané e o Cristiano é sempre melhor, beleza? Aí dá para aproveitar algumas janelas de superioridade. Se o Al Nassr não estiver contendo esses avanços do adversário, eu ficaria de fora, porque a tendência, mesmo com estrelas no elenco, é o mercado não ser tão paciente assim, se o time ficar tomando ataque o tempo todo. Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória do Al Nassr por aqui, não com essa cotação. Se você conseguir esperar uma valorização e comprovar em campo que o time está demonstrando interesse de vitória, beleza, aí com uma cotação mais valorizada pode ser interessante. Agora, com essa cotação no pré-live eu não te indico. Eu gosto de pensar aqui no over 1,5 para começar a conversa no ao vivo, para a gente pensar numa possibilidade de valorização dessa cotação, ou até o over 2,5, tá? Não duvido também que novamente o Al Nassr possa se complicar tomando gol por aqui. O ambas marcam tá a 2,10. Os últimos jogos que ele fez aqui com o Al Tahroun, eu acho que é essa pronúncia, 2-1, 1-0 para o adversário, 1-0 para o Al Nassr, 3-1 e 3-0. Mas isso foi antes do Al Nassr do Cristiano Ronaldo, agora do título que eles conquistaram e também dessa primeira derrota. Isso vai botar um pouco mais de lenha nesse jogo. Pode ter certeza que esse jogo talvez seja um pouco mais corrido. Então eu tô mais propício a pensar no mercado de gols do que em trabalhar a favor do Al Nassr nesse início. Primeiro eu quero ver se o Luiz Castro consegue dar um jeito ali nessa defesa dessa equipe. 3:30 da tarde temos o início da primeira divisão da Alemanha. Finalmente o Bayern de Munique estreia, o campeão Bayern de Munique estreia na
competição contra o Bremen, e tomara que seja uma temporada melhor do Bayern do que foi ano passado, porque foi um horror, né? Bayern e Dortmund tocando a bola um pro outro ali para ver quem que ia ser campeão, ninguém querendo, deixa que eu deixo, e o Bayern acabou ficando com o título na última rodada por falta de competência do Dortmund, venceu mais dentro de casa. O Dortmund começou com uma cotação quase de 1,19 e o Dortmund conseguiu tomar 2 gols, conseguiu empatar, mas não conseguiu virar o jogo. E o Bayern de Munique venceu com o gol do Musiala. Ainda é um Bayern em formação, né? Um Bayern ainda com o Tuchel na frente, o Tuchel na frente da equipe, depois daquela saída conturbada do antigo treinador. Um Bayern de Munique que trouxe agora o Harry Kane como seu principal jogador de ataque, liberou o Sadio Mané, que a gente acabou de comentar do Al Nassr. É um confronto com o Bremen que não costuma ser fácil. Se a gente buscar o histórico, é um confronto de muitos gols e o Bremen costuma complicar um pouquinho em algumas situações a vida do Bayern de Munique, por mais que o Bayern tenha historicamente mais vitórias por aqui. Então, 1,25 é uma cotação perigosa, tá? Perigosa. O Bremen tem 2 jogadores que eu gosto muito, o Marvin Duksch, que é um jogador de ataque que veio do Hannover, e tem o Niklas Füllkrug, que hoje talvez seja o principal jogador de ataque da seleção alemã. Muito tido por algumas pessoas, né, como um centroavante mais trombador, mais cintura dura, como eles dizem, mas um cara com muita presença de área, bom de cabeça, batedor oficial de pênalti agora da equipe, e é um atacante que consegue entregar uma quantidade de gols bem interessante para o Bremen, tá? Utilizando o histórico dos últimos jogos entre eles, o Bayern venceu por 2-1 na última temporada fora de casa, venceu por 3-1 também fora de casa e venceu por 1-0, vem de 3 vitórias seguidas fora. Tá? Porém, em 5 dos 6 jogos entre eles, nos últimos jogos, o Bayern de Munique sofreu pelo menos um gol. Então não é um Bremen que fica ali observando o Bayern de Munique jogar. Se você é trader, você tem a possibilidade de encontrar um Bayern de Munique amassando o Bremen, com imposição, principalmente agora por ter tomado um cacete do Leipzig, e esse confronto vai dar o que falar ao longo do ano, né? Mais uma vez o Leipzig complicando a vida do Bayern de Munique, mesmo o Leipzig tendo perdido o Szoboszlai, o Nkunku, mesmo assim o Leipzig com o Dani Olmo dando um cacete no Bayern de Munique na Supercopa, fazendo o Bayern de Munique passar uma vergonha na Supercopa, já dando ali ao Harry Kane o seu vice-campeonato. Achou que ia sair do Tottenham, já ia ganhar um título, ainda não, né? Vai ter que esperar um pouquinho. Então, se o Bayern vier mordido depois desse cacete tomado pelo Leipzig e conseguir impor ao Bremen uma boa superioridade, você vai conseguir ter o mercado parado para você trabalhar esse back favorito no primeiro tempo. Agora, se você encontrar um Bayern de Munique cedendo oportunidade, um Bayern avançado em campo, mas cedendo oportunidade para o Niklas Füllkrug e para o Marvin Duksch, muito cuidado. Tá? O Bremen é um time que gosta de jogar mais recuado, jogando em contra-ataque, que gosta de associar esses 2 jogadores que eu comentei. Geralmente o Füllkrug vai fazer o pivô e vai chamar a velocidade ali do Duksch. Aí eu te aconselho ficar de fora da posição, porque vai ser um jogo com mais tendência para gols, tá? Se você é Panther, vai trabalhar numa casa de aposta, 1,25, Theo, o que você acha? Por mais que o Bayern tenha uma tendência enorme de vencer, eu não acho que é um risco muito bom de se assumir nesse momento, tá? Ainda é um Bayern que me causa muita dúvida, para não dizer outra coisa, tá bom? Então eu esperaria talvez uma valorização. Pô, mas o Bayern marcou no primeiro minuto de jogo. Paciência. Aí talvez nenhum trader tenha pego. Paciência, acabou. O trem passou, você não precisa pegar tudo, você não precisa, né, trabalhar todos os jogos, fazer entrada em todos os jogos. Mas, se você puder observar como o Bayern está jogando, se de fato ele está tirando os espaços e aproveitar uma valorização para pegar essa cotação mais alta, eu acho melhor, tá? E também gosto muito de pensar no mercado de gols. Como o over 1,5 vai estar ridiculamente baixo, no mínimo a gente olha aqui pro over 2,5 ao vivo, com uma valorização também dessa cotação. E de novo, não duvido que a gente possa ter, mais uma vez, um ambas marcam, tá? Isso é só expectativa. O Bayern de Munique tem uma boa defesa, mas ainda é uma defesa desorganizada. Tem uma defesa em bons nomes, mas ainda é uma defesa desorganizada. E eu sempre gosto de lembrar que o goleiro do Bayern ainda não é o Neuer tá com problema e ele ainda não contratou ninguém assim, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, de nome. E esse goleiro que tá ali no Bayern é um goleiro que, na minha opinião, ele chama gol, né? É um goleiro que veio da segunda divisão, um goleiro que cede muita oportunidade, um goleiro que em alguns momentos faz alguns lampejos, mas que parece que tem um imã de gol nele. Então eu não duvido que o Bremen consiga marcar por aqui também. Então procure trabalhar esse jogo mais ao vivo do que no pré. Às 4h15 no Campeonato Português, o Sporting faz o seu segundo jogo. O Sporting venceu o primeiro contra o Vizela, contra um Casa Pia que também venceu o seu primeiro jogo. O Sporting é favorito fora de casa com uma cotação próxima de 1,45. É justo, obviamente, o Sporting é um dos postulantes ao título,
mas esse time do Casa Pia, ele me causa uma sensação de receio muito grande. Do que eu pude ver do Casa Pia, principalmente contra os grandes do ano passado, me parece ser uma equipe muito bem postada, que sabe jogar muito bem no contra-ataque. O Casa Pia, ele vai ter mais dificuldade quando ele estiver atrás do placar, porque ele vai ter que sair com o seu bloco, e ele vai ter mais facilidade quando o jogo estiver empatado ou quando ele estiver na frente do placar, porque ele vai conseguir agredir a equipe ainda em contra-ataque. Lembrando, isso é o que eu vi da temporada passada. Eu não sei se houve alguma mudança na equipe, tá? Mas muita cautela. Vamos utilizar aqui um histórico recente dessas duas equipes, e é um histórico pequeno porque eles não se enfrentaram tanto. O Casa Pia estava numa divisão inferior, né? Então em 2021, pela taça, eles se enfrentaram, o Sporting venceu por 2-1. No ano passado, na casa do Sporting, 3-1 para o Sporting, e na casa do Casa Pia, 4-3. E esse jogo foi curioso porque o Sporting fez o primeiro, tomou um empate, fez o segundo, tomou um empate, fez o terceiro, tomou um empate, e depois foi fazer o outro lá aos 85. Ou seja, uma equipe complexa, uma equipe que não se rende. Então, se tudo se desenhar do jeito que a gente está imaginando, um Sport com mais posse mesmo jogando fora de casa, porque o Casa Pia assim se comporta, de uma maneira mais recuada, talvez dando ao Sporting mais volume de jogo para que ela possa jogar em cima dessas linhas altas, a gente pode ter um calcanhar de Aquiles aqui para o Casa Pia. Porque se o Sporting conseguir neutralizar essas jogadas de contra-ataque, o Sporting vai ter um padrão de superioridade que vai fornecer para você, que é trader, um back favorito, né? Você vai ter a possibilidade de trabalhar ou ler a pior equipe em campo aqui no Casa Pia, ou a favor do Sporting. Porém, se essas jogadas em transição, de fato, se confirmarem como algo perigoso, aí trabalhar a favor do Sporting ou contra o Casa Pia vai ser uma situação de muito risco, e eu não te aconselho. Se esse cenário do Casa Pia recuado não se confirmar, aí é que a gente não vai ter um back Sporting mesmo, porque aí vai ser um jogo mais de trocação, e um jogo de trocação, na maioria das vezes, faz com que o mercado se assuste e corrija o favorito, tá? Se você é Panther, eu gosto de pensar numa vitória do Sport, mas não acho que essa vitória vai ser fácil, assim como as outras, né? 2-1, 4-3, teve uma aqui com 2 gols de diferença, 3-1, mas não acho que vai ser uma vitória fácil. O Benfica já teve dificuldade de vencer o seu jogo, o Porto já teve dificuldade de vencer o seu jogo, então não acho que o Sporting vai ter tanta facilidade assim contra o Casa Pia. Então, se for para trabalhar a favor do Sporting, eu esperaria uma valorização um pouco melhor dessa cotação. Tá? Dá para pensar no mercado de gols por aqui, já que o Casa Pia tem essa tendência de jogar de maneira recuada para contra-atacar, e caso esteja atrás do placar tenha que mudar um pouco seu estilo de jogo para poder buscar recuperação, esse jogo tem uma tendência de ser um pouco mais aberto, né? Então gosto de pensar nesse over 1,5 não no pré-jogo, no ao vivo, para você pegar uma valorização maior dessa cotação, e também não duvido de novo que a gente possa ter um ambas marcam. Lembrando, isso aqui é expectativa. Tá? Para esse cenário de ambas marcam acontecer, a gente tem que ter um Casa Pia conseguindo agredir o Sporting, nem que seja no contra-ataque, criando bastante perigo, e obviamente, por si só, o Sporting já vai ter, por ter mais qualidade técnica, mais volume para criação ofensiva, né? Então pode também ser um cenário bem interessante. Para você que é trader, atento. Casa Pia recuado com contra-ataque perigoso, fique de fora. É muito perigoso. Agora alguns jogos extras para você complementar sua grade de trabalho. Às 2 horas da tarde, o Copenhague joga aqui com uma cotação de 1,50. Pode ser interessante ficar de olho. De manhãzinha, 8h35, o Xangai Port enfrenta aqui o Meisrum, acho que é assim que se fala, com uma cotação de 1,20. Muito cuidado, tá? Cotação de 1,20 é uma linha muito tênue entre valor e não valor. Por mais que seja uma equipe muito boa dentro de casa, contra um visitante que tem um nível muito acessível. Às 14h30, tem jogo do Mallorca contra o Villarreal, jogo bom para correção de preço, para você que está trabalhando ali no Match Odds, pode ser bem interessante no trade. Às 15h45, jogo com bastante liquidez entre Forest e Sheffield United, também um jogo muito bom para ficar de olho. Essa cotação do Forest aqui mais baixa é uma cotação um pouco perigosa. Pode haver aqui correção de preço também. Às 16 horas, na segunda divisão da Inglaterra, que é um campeonato mais corrido, mas que tem muita liquidez também, o Leeds contra o West Brom, também é um jogo bem interessante para ficar de olho. Às 16 horas, na França, tem o Metz contra o Marseille. O Marseille é favorito, né? Dá para ficar de olho, talvez não leia a pior equipe em campo ao Metz. O Marseille conseguiu ser eliminado dos playoffs ali da UEFA, no Panathinaikos, com o pênalti do Guendouzi, eu acho, lá nos 99 minutos. Depois acabou sendo eliminado nas cobranças de pênaltis alternadas. Valência e Las Palmas, outro jogo de La Liga. Las Palmas subiu da segunda divisão, então há uma expectativa maior no Valência, mas cuidado, tá? Não é porque o Las Palmas veio da segunda divisão que ele é um time horroroso, tá? Muita cautela. E aí 2 jogos da Série B, o Vitória contra o Botafogo. É de se esperar uma imposição maior do Vitória por aqui, que tem o Léo Gamalho, não sei se ele tá disponível, mas é um time que alça muita bola na área, que pode utilizar essa bola aérea para fazer os seus gols. O Botafogo como visitante não é um visitante ruim. Tá? Venceu mais do que perdeu aqui.
Tá? E é um time que toma pouco gol. A média de gols sofridos do Botafogo é baixa. Tendência de vitória do Vitória? Sim, apesar do trava-língua. Né? Mas mesmo assim é um adversário difícil. E por último, Guarani e Sport. Mais uma tarefa difícil pro Sport. O Sport costuma ir na casa do adversário que quase não perde e vence. Mas vai ter que fazer isso contra o Guarani, que é um dos melhores mandantes da competição, com apenas 2 derrotas e 7 vitórias. Tudo pode ser um jogo truncado, né? 2 equipes que vão, na minha opinião, brigar pelo acesso até o final. O Guarani muito bem dentro de casa. Mas é 9h30 da noite. Eu sempre gosto de lembrar vocês que 9h30 da noite na sexta-feira, tu coloca na balança esse jogo do Guarani com o Sport e a tua vida familiar, tua saúde mental. Eu acho que vale a pena você curtir a sexta-feira à noite depois de ter trabalhado o dia inteiro. Mas, se você quiser fazer Guarani e Sport, boa sorte, não tem problema nenhum. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela tua companhia. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal se você não é inscrito ainda. Se quiser se tornar membro também para ajudar meu trabalho, ter acesso ao PDF de apoio, vídeos de pós-planejamento e estudos de caso, vai ser um prazer. Grande abraço, fica com Deus e até sábado.